Conheça a denominação religiosa criada em 1652, que colocava-se sob a inspiração direta do Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Grupo cristão inglês, Quakers ou Friends, amigos, como preferiam chamar, sob inspiração de George Fox, eram defensores da separação entre Igreja e Estado. Os Quakers formavam comunidades herméticas e ascéticas, cuja ênfase estava na experiência estática, buscando o batismo com fogo pelo Espírito Santo, no qual o corpo do fiel tremia vertiginosamente. Daí o sentido do nome Quakers, ou tremedores. Começou pela agência de George Fox em 1652. Durante 5 anos, ele viajou pela Inglaterra difundindo a sua mensagem. Ele recebeu grande apoio do juiz Fell, que, embora nunca tenha aderido ao movimento, lhe deu guarida em sua propriedade por causa de sua esposa Margaret, que seguia as ideias de Fox. A insatisfação com a religião oficial e o ressentimento contra as autoridades eclesiásticas provocou uma prontidão para executar a pregação de Fox, de qual havia só uma autoridade, a do próprio Cristo, e que esta autoridade seria conhecida diretamente no coração humano. Além deste aspecto, a exploração quaker também foi facilitada pelo já bem estabelecido costume de escutar pregadores visitantes. George Fox, missionário inglês, criador da Sociedade dos Amigos, seita religiosa que ficou conhecida pelo nome de Quakers. George Fox nasceu na Inglaterra em julho de 1624. Filho de um tecelão inglês, foi criado na religião de seus pais, o anglicanismo, seita protestante oficial da Inglaterra. Aos 23 anos, estava insatisfeito com o credo que professava. Não sentia a presença de Deus durante os cultos, nem via perspectiva em qualquer outra religião. Em busca de uma nova forma de expressar a sua fé, teve uma visão onde a vontade divina indicou-lhe o caminho: propagar a crença de que Deus se comunicava diretamente com o espírito do homem. Muito influenciado pelo anglicanismo, o cumprimento de sua missão começou pelo norte da Inglaterra. A adesão dos crentes foi maciça. Em 1652, estava estabelecida a Sociedade dos Amigos. George Fox faleceu em Londres no dia 13 de janeiro de 1691. Vestiam-se de preto, tinham uma maneira formal de se comunicarem e o extremo fervor também os identificavam. Passaram a ser chamados de Quakers, aqueles que tremem diante de Deus. Em meio às orações, todos podiam se manifestar, pois não havia ministros intermediários entre Deus e o homem. O Senhor comunicava-se diretamente com cada homem pelo Espírito Santo.
todos têm algo valioso a dizer e todos têm os mesmos direitos na vida religiosa. Pregavam a honestidade espiritual, inteira entrega à vontade de Deus, anseio de uma vida transformada pelo Espírito Santo, dedicação às missões evangelizadoras e aceitação das manifestações de visões, profecias, o falar em línguas estranhas e curas. O centro da mensagem era a luz interna, que mais deveria ser chamada de a luz interna de Cristo, porque uma parte básica da mensagem era que Cristo tinha vindo ensinar os que eram dele. As pessoas escutaram porque era uma mensagem de esperança. Ninguém teria mais que olhar o sacerdote, a igreja ou qualquer outro como a autoridade final. A autoridade e a verdade seriam achadas pelo indivíduo através do conhecimento direto do Espírito de Cristo. As principais ideias de George Fox podem ser assim resumidas. O ser humano pode ter comunhão direta com Deus sem a intervenção de outro ser humano, por exemplo, um ministro ou uma instituição, igreja ou um livro, a Bíblia. Pessoas ordinárias podem se assentar juntas em qualquer lugar em adoração silenciosa, sem clero, liturgia ou sacramentos, pois toda a vida é sagrada. Ali, elas podem sentir uma presença e podem escutar a voz de Deus na sua própria vida. Muitas mulheres faziam parte desse grupo e o clima de respeito e igualdade predominava, porque nenhuma classe clerical era reconhecida, ou seja, homens e mulheres podiam estar à frente nas pregações locais ou nas missões evangelizadoras. Em 1656, duas mulheres quáqueras, Anne Austin e Mary Fisher, chegaram a Boston com a sua mensagem sobre a luz interior de Cristo e sua crítica da religião formal e externa, sendo imediatamente expulsas pelas autoridades. A despeito das multas e açoites que sofreram os quáqueres, continuaram indo para Massachusetts até que em 1659 a 1661, 4 deles foram enforcados por sedição, blasfêmia e contínua perturbação da paz. Logo, muitos quáqueres estabeleceram-se em Rhode Island, apesar da pequena simpatia de Roger William pelas suas doutrinas. Os quáqueres acabaram fundando a sua própria colônia, a Pensilvânia, através de William Penn, filho mais velho do almirante de mesmo nome, que capturou a Jamaica holandesa em 1655. William, o filho, uniu-se aos amigos em 1666, foi preso por escrever um folheto criticando as doutrinas da Igreja da Inglaterra e, enquanto na prisão, escreveu o clássico devocional No Cross. Desejoso de encontrar um refúgio para seus correligionários, ele apoiou uma expedição quáquera a Nova Jersey em 1677 a 1678. Em 1681, ele recebeu do rei Carlos II uma enorme área de terra para saldar uma grande dívida que seu pai era credor, a Pensilvânia, selva de Penn. Tornou-se o lugar com maior tolerância religiosa em todo o mundo. Em 1682, fundou-se a cidade de Filadélfia e foi publicada a estrutura de governo da colônia. A
Pensilvânia prosperou desde o início, recebendo colonos de muitas partes da Europa. Já em 1683, a cidade de Germantow, cidade alemã, foi fundada por menonitas alemãs e quakers holandeses. Penn também se destacou pela maneira justa como tratou os indígenas. Ele residiu em sua colônia somente em 2 breves períodos, de 1682 a 1684 e 1699 a 1701. Um dos quakers mais destacados na história americana foi o pacifista e abolicionista John Woolman. Isto causou oposição porque a autoridade dos sacerdotes ou ministros das igrejas foi ameaçada. Os quakers, que estavam rejeitando a autoridade e o dogma de qualquer estabelecimento religioso ou secular, foram acusados de anarquia e heresia e, em muitos casos, o crime de blasfêmia foi acrescentado à acusação. As acusações mais comuns eram comportamento desordenado, quebra da paz e desacato à autoridade do tribunal. Houve casos de prisões, várias sentenças de punição por açoites, mas na Inglaterra não houve nenhum caso de execução como aconteceu na América. Em 1660, contando com mais de 40.000 membros, George Fox e sua sociedade começam a enfrentar problemas com a igreja oficial, com a qual se indispôs ao contrapor-lhe seu conceito de fé. É bom lembrar que em muitos lugares o regime puritano considerou todos os quakers como hereges perigosos. Algumas leis rígidas e severas foram ordenadas contra eles e alguns sofreram prisão, seguida de banimento e, mais tarde, até de execução. Em 1689 foi publicado um ato de tolerância, o qual muito diminuiu a pressão sobre os dissidentes, inclusive os quakers.